Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Poder sentar, fique à vontade, estamos na casa do Senhor. E louvo ao meu Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos na sua presença, de estarmos na sua casa. Hoje são 18 de setembro, sexta-feira, culto de cura e libertação, culto ao nosso Deus, onde eu e você aqui estamos porque queremos mais do Senhor, queremos mais da presença do nosso Deus. Eu creio que cada um de nós sairemos daqui com aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Aquilo que você veio desejoso no seu coração. Se você crer, se você confiar, se você depositar a sua esperança, a sua confiança no Senhor, você voltará para a sua casa abençoado. Você voltará para a sua casa restaurado nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou. Hoje um dia muito quente, acima do normal, a noite passada, para dormir, só pela misericórdia de Deus. Mas aqui nós estamos nessa noite, porque o Senhor tem refrigerado a nossa alma, a nossa vida, e aqui nós estamos em gratidão e em agradecimento ao nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, nos Salmos de número 42, versículos 1 e 2. Salmos 42, versos 1 e 2. O título dessa palavra nessa noite é Sede de quê? 3 pontinhos, ou reticências. Sede de quê? Nós sabemos que o corpo humano, que é aquele que tem um estereótipo muito bem cuidado, bem sarado, aquele que faz academia, que se cuida, tem um biotipo sarado. O corpo humano, ele suporta até 3 semanas sem alimento. Ele resiste até 3 semanas sem o alimento. Depois dessas 3 semanas, o seu corpo começa a definhar. O seu corpo começa a enfraquecer. As suas forças começam a ser exauridas. E sem água, o ser humano suporta apenas 3 dias. Depois disso, vindo a entrar em falência, seus rins começam a entrar em falência até chegar ao ponto dessa pessoa morrer por falta de água. E o título dessa palavra nessa noite é Sede de quê? É claro que quando nós temos sede, nós corremos para o filtro, para a geladeira. Eu tenho sede, se eu tomar uma Coca-Cola, ela vai matar a minha sede? Não. Eu tendo sede, eu tomando um copo de leite, vai matar a minha sede? Não. Eu tendo sede, eu tomando um copo de chá, vai matar a minha sede? Não. Vai saciar a minha sede? Não. Então o que vai saciar a minha sede é água. A água, ela nutre o nosso corpo, ela rejuvenesce o nosso corpo, ela nos dá condições de permanecer com nossos corpos firmes, reidratados. Costuma dizer que nós devemos tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Eu, principalmente, tomo bastante água. Mas tem vezes lá em casa que eu esqueço, e meio-dia eu penso, será que eu tomei água hoje? Não estou lembrando se eu tomei água ou não. Eu corro para a geladeira e começo a beber água. Para quê? Para reidratar o meu corpo. Então, nessa palavra de hoje, culto de libertação e cura, talvez você possa dizer, mas o que tem a ver esse texto, essa mensagem com o culto de hoje, de libertação e cura? Mas aqui talvez não seja a libertação do nosso corpo físico, da doença que estamos acometidos ou não, mas sim a cura da nossa alma, a cura, a força, reidratarmos o nosso espírito com a presença do Senhor. Então o salmista, no Salmo de número 42, versos 1 e 2, ele começa dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como o cervo brama. O que quer dizer bramar? É ter uma reação. O cervo, ou veado, ou antílope, lá na savana, na mata, na selva, quando ele é perseguido pelo seu predador, talvez uma onça, um leão, um leopardo, ou coisa assim, o cervo,
sendo perseguido, ele tem uma reação. Não que ele seja racional como eu e você, mas o servo traz na sua mente: olha, eu vim por aqui e eu passei por um ribeiro de águas. Eu vim por esse caminho, eu passei por um lago cheio de águas. Então o servo, ele começa a bramar, então ele começa a ter uma reação. Ele começa agora a correr por aquele caminho pelo qual ele veio, e ele começa a transpirar, e o seu suor serve de pista para o seu predador. Então o predador daquele servo começa a seguir o servo pelo cheiro do seu suor. Mas o servo, ele está correndo ansioso, desejoso para chegar na água. Por quê? Porque quando o servo chegar no rio ou no lago, na lagoa, quando ele entrar naquele lago, o seu cheiro do seu suor desaparecerá. E o seu predador ficará confundido, o seu predador não terá mais condições de farejar aquele servo. Por quê? Porque ele encontrou água. Então o salmista aqui, quem escreveu esse salmo não foi Davi, mas foi os filhos de Coré. E qual era o desejo dos filhos de Coré? Era de servir a Deus no templo. Era de servir ao Senhor no templo todos os dias da sua vida. Então eles começam a dizer: olha como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O que é um suspiro? É isso: é encher os seus pulmões de ar e saltar. Isso aí é um suspiro. Está dizendo: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha só o que eles continuam dizendo no verso de número 2: a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede, a minha alma anela por Deus. A minha alma depende de Deus. Olha só o que eles continuam dizendo: como entrarei e como me apresentarei diante da tua face? É uma pergunta que os filhos de Coré estão fazendo a Deus. Está dizendo: olha, Senhor, a minha alma tem sede de ti. E quando será a oportunidade em que eu entrarei e me apresentarei diante do Senhor? Quando será que eu me apresentarei diante do Senhor para te servir no templo, para te servir na tua casa? Então esse é o desejo dos nossos corações, querido, nessa noite. Que venhamos ter como exemplo esse desejo, essa necessidade, como teve os filhos de Coré, em perguntar ao Senhor: quando será, Senhor? Quando o Senhor permitirá que eu me apresente diante de ti na tua face? Porque era o desejo que eles tinham em servir a Deus no templo do Senhor. E nós, nos dias de hoje, será que nós temos esse desejo em servir ao Senhor no templo de Deus? Talvez você possa pensar: mas aqui no templo nós não servimos a Deus. Aqui no templo nós adoramos ao Senhor, sim. Não tem como eu adorar ao Senhor se eu não o servir. Não tem como também eu servir ao Senhor se eu não o adorar. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. A adoração e o servir ao Senhor caminham juntos. Não pode um caminhar de um lado, outro de outro. A adoração e o servir diante do Senhor devem caminhar juntos. Esse deve ser o desejo latente que arde em nossos corações, que brota em nossos corações. Se nós quisermos ter uma vida abençoada diante do Senhor, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa diante do Senhor, nós devemos que fazer esse questionamento que os filhos de Coré fizeram: até quando, Senhor? Quando será o dia em que nós nos apresentaremos diante do Senhor no seu templo? Nós temos visto nos dias de hoje a dificuldade que é para nós adorarmos ao Senhor. Temos visto nos dias de hoje a dificuldade que é, a problemática que é para nós servirmos ao Senhor com alegria, como diz o salmista: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos Ele com cântico. Nós vemos o povo de Deus cansados, nós vemos o povo de Deus sem alegria, sem perspectiva. Por que será? Porque não estão bebendo da água que jorra da fonte do Senhor.
nós estamos ficando raquíticos, nós estamos ficando perdendo força, estamos vivendo em uma inanição espiritual tão grande, porque nós não temos recorrido à fonte. Quando bate a sede no nosso espírito, nós temos saciado, matado a nossa sede com um líquido que não é água. Talvez seja uma Coca-Cola, talvez seja um suco de uva, talvez seja um suco de tamarindo, mas não, querido, isso não sacia a nossa sede. Isso não sacia a sede do homem e da mulher de Deus. O que sacia a nossa sede espiritual é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é a presença de Jesus em nossas vidas, é a presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Sede de quê? Se nós, a cada momento que temos sede, nós corrêssemos à fonte que é o Senhor nosso Deus. O nosso nível espiritual estava lá em cima, a nossa força espiritual estava maior, nós não seríamos abalados, nós não seríamos derrotados, que nós temos visto aí, cristãos sendo derrotados, cristãos sendo estremecidos, porque estão raquíticos, estão sem a presença de Deus, estão bebendo outras fontes que não é a fonte legítima, a fonte que traz vida, a fonte que traz força, a fonte que traz vigor ao Espírito. Estão suprindo essa necessidade de Deus com outras coisas. Mas façamos como os filhos de Coré, anseiamos por Deus, desejamos estar na presença do Senhor, em servir ao Senhor no seu templo. Olha só a pergunta que eles fizeram: até quando, Senhor? Quando será o momento em que nós adentraremos e nos prostraremos diante da tua face? Quando será o momento em que nós vamos te servir na tua casa? Era o desejo dos filhos de Coré servir ao Senhor no templo. Agora nós vamos ver aqui no Salmo 63, verso 1. Aqui já não é mais os filhos de Coré, mas é o rei Davi dizendo. É o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha só o que Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito. Olha só o desejo do coração de Davi. O que ele está dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus. Fazendo uma afirmação a Deus, dizendo: Senhor, eu sou o rei de Israel, mas tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Esse salmo aqui está mostrando o desejo, a sede de Davi pela presença de Deus. No Salmo 42 nós vemos aqui o desejo da família de Coré em servir a Deus no templo. E no Salmo 63, verso 1, nós vemos aqui o desejo do coração de Davi em ter a presença de Deus na sua vida, em ter a presença de Deus com ele. Olha só o que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Porque Davi diz que buscava ao Senhor de madrugada, porque a alma de Davi anseiava por Deus, a alma de Davi anseiava pela presença do Senhor. Então ele diz: olha, para mim ter a presença de Deus na minha vida, é necessário que eu o busque. Para ter a presença de Deus na minha vida, o conhecimento de Deus na minha vida, é necessário que eu queira Ele dentro de mim. E ele continua dizendo: a minha alma tem sede de ti. A minha carne deseja-te muito, e nesse deserto seco, onde não há presença de água. Porque Davi está dizendo isso, que a alma dele anseiava por Deus,
que a sua carne precisava muito de Deus, porque ele estava em uma terra seca, sem água, porque Davi nesse momento, nesse dia, nessa hora, Davi estava no deserto de Judá. Então Davi olhava para um lado, olhava para o outro e só via areia. Davi olhava para um lado e para o outro e só via terra seca. Davi não havia solução naquele lugar, mas Davi clamava pela presença do Deus Todo-Poderoso. Davi, como rei, ele muito poderia dizer para um dos seus soldados: olha, pega os meus cavalos, a minha carroça, a minha carruagem, vá até o meu palácio, traga para mim água fresca, vá até o meu palácio e traga para mim frutas frescas, vá até o meu palácio e pegue para mim roupas limpas. Não, Davi olha para aquela terra seca, aquela areia ressequida e disse: a minha alma anseia por ti. A minha carne te deseja muito, Senhor, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Por isso, querido, sede de quê? Somente a água que jorra do trono de Deus tem o poder de nos nutrir de paz, tem o poder de nos nutrir de força, nos encher de alegria e nos fortalecer para aguentar as lutas, o sol quente, a areia escaldante ao qual nós estamos caminhando sobre ela. Nesse deserto sem água, mas nós temos uma fonte inesgotável, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Essa fonte, ela é inesgotável, essa fonte, ela não seca, mas essa fonte jorra para a vida eterna. Então Davi está dizendo: a minha alma tem sede de ti. E a nossa alma, querido, nessa noite tem sede do quê? Qual é o líquido que você veio buscar nessa noite aqui para matar a sua sede? Qual é o líquido que você veio buscar nessa noite para matar a sua sede? É a presença de Deus na sua vida? Qual é a sua sede? O que você precisa? O que você depende? Você está no lugar certo nessa noite, que é a presença do Senhor nosso Deus, que é a presença do nosso Pai eterno. Olha só o que diz mais a palavra do Senhor em Amós capítulo 8, versículo de número 11. Sede de quê? Amós 8, versículo 11 diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas da presença do Senhor. O profeta Amós estava vivendo em um tempo difícil, em um tempo onde o povo não queria nada com Deus, onde o povo não estava nem aí para as leis do Senhor, onde o povo não queria obedecer a Deus. Então Deus apresenta diante de Amós em um sonho, e Amós dormindo, ele vê descer naquele lugar um cesto cheio de frutos do verão. Então Deus pergunta para ele: o que você vê, Amós? Ele diz: olha, Senhor, eu vejo um cesto cheio de frutos. Então começa aí um diálogo do profeta Amós com Deus. Deus começa a passar para Amós a sua indignação. Deus começa a falar para Amós da tristeza que ele estava vivendo no seu coração, onde ele diz: olha, eu não vou mais visitar esse povo, eu não vou mais falar com esse povo não quer mais nada comigo. Então o profeta Amós profetiza: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome e sede, não fome de pão, mas sede da presença de Deus. Será que nós já vivemos desses dias? Será que esses dias já ficaram para trás? Será que esses dias ainda estão por vir nas nossas vidas? E de fato esses dias aconteceram, pois o Senhor ficou 400 anos sem falar com o seu povo. O Senhor ficou 400 anos sem visitar o seu povo, e o povo estava sedento por Deus. O povo clamava por Deus, mas Deus não respondia. O povo gritava por Deus, mas Deus não falava nada. E essa profecia se cumpriu. O povo estava sedento, estava faminto pela presença de Deus, mas o Senhor estava em silêncio. Deus não ouvia mais o clamor do seu povo. Deus não ouvia mais o pedido do povo de Israel, do povo de Deus. O Senhor não mais os atendia.
Mas aquele povo ficou sedento pela presença de Deus, clamando pelo Senhor. Uma fome veio, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do nosso Deus. O Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O Senhor nessa noite ainda deixa ser encontrado. O Senhor nessa noite Ele ainda deixa ser achado por mim e por você. Não deixemos que essa profecia venha se cumprir nas nossas vidas. Ficarmos sem ouvir a voz do Senhor. Mas nós venhamos nos despertar e beber dessa água. Nos saciar dessa água. Matar a nossa sede com essa água. Bebermos dessa água enquanto ela ainda jorra no nosso meio. Nos dias de hoje, na nossa presença, que é o Espírito Santo de Deus. E essa água, passaram-se muito tempo, ela voltou novamente para o povo de Israel. Depois de 400 anos, o povo voltou a beber dessa água. Depois de 400 anos, o povo de Israel voltou a matar a sua sede com essa água. Vamos ler o que está lá em João 7, versículo 37 e o versículo de número 38. João 7, versículo 37 e 38. Diz assim: chegando o dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas fluirão no seu ventre. Queridos e amados irmãos, depois de 400 anos, o povo de Israel voltou a ter a chance, a oportunidade de beber da água fresca que é Jesus. Jesus estava vivendo aqui um momento de dificuldade, não para ele, mas os seus próprios irmãos não estavam acreditando em Jesus. Os seus próprios irmãos não acreditavam que Jesus era o Messias. E os fariseus estavam fazendo de tudo para encontrar uma brecha para prender o Jesus. Os fariseus estavam procurando uma forma, um jeito, uma maneira de enquadrar Jesus em um crime para prendê-lo. E Jesus estava sendo acuado naquele instante. Jesus estava sendo pressionado naquele instante pelos fariseus. Os seus próprios irmãos não estavam acreditando nele, não estavam acreditando que ele era o Messias, não estavam acreditando que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, no grande dia, o dia da festa, que festa era essa? A festa dos tabernáculos. No último dia da festa do tabernáculo, Jesus se coloca de pé no meio daquela multidão e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, aleluias. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o Senhor está nos convidando nessa noite. Se alguém nessa noite tem sede, venha a mim e beba. Porque a fonte de água viva está passando por este lugar. O rio de vida do Senhor está passando por aqui nessa noite para nos restaurar, para nos fortalecer, para nos curar, para nos purificar, aleluia, de toda a impureza. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Jesus fala para os seus irmãos, fala para os fariseus: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas Jesus dá uma cartada final para ele dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, aleluias. Olhando lá para João capítulo 7, versículo 13 e 14, nós encontramos aí Jesus sentado ali à beira do poço de Jacó, ao meio-dia. Jesus envia os seus discípulos até a cidade para comprar comida. Os seus discípulos vão, Jesus fica ali a sós, sentado à beira daquele poço que Jacó deixou de herança para os seus filhos, para o povo de Israel. Então eis que de repente chega uma mulher, a mulher de Samaria, pegar água ao meio-dia. E aquela mulher chegando naquele lugar, Jesus começa um diálogo com ela, dizendo: mulher, dá-me de beber, eu estou com sede. E aquela mulher olha para Jesus e diz: olha, como pode, tu sendo judeu, vir a mim, que sou mulher samaritana, e pedir, dá-me de beber? Porém tu não sabes que os judeus não se dão com os samaritanos.
Então Jesus fala para aquela mulher: ó mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, eu lhe daria, e ele lhe daria água viva. E aquela mulher diz: olha Senhor, mas como pode? O poço é fundo e o Senhor não tem como tirar. Como tirar a água viva para me dar? E voltando para o versículo de número 13, Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, quem beber dessa água voltará a ter sede. Que água você tem bebido, querido? Que água nós, como igreja, temos bebido? A água, quem beber dessa água natural voltará a ter sede. Mas no versículo 14, Jesus está dizendo: olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e nele se fará uma fonte que jorrará para a vida eterna. E aquela mulher mais do que depressa disse: Senhor, então me dá dessa água, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, e nem venha aqui pegar, Senhor. Aquela mulher estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Aquela mulher, ela não era bem vista na sociedade, ela não era bem vista pelas mulheres, pelas famílias daquela cidade, porque aquela mulher, ela já tinha 5 maridos, estava no 6º casamento, e esse 6º marido que ela tinha não era dela. Então, quando ela chegava naquele lugar, as mulheres ali a expulsavam. Então, é por isso que ela voltava todos os dias, ao meio-dia, ela vinha pegar a água, talvez para lavar a louça do jantar. Quando as mulheres normais, família, estavam já lavando a louça do almoço, aquela mulher ia até o poço de Jacó para pegar água, para lavar a louça do jantar da noite anterior, porque aquela mulher não era bem vista na sociedade. Mas quando aquela mulher encontra com Jesus, a fonte de água viva, a fonte da água que transforma o homem, que transforma a mulher, aquela mulher foi mudada, aleluia, aquela mulher foi saciada, a sua sede foi matada naquele momento, a sua sede foi sanada naquele momento, com a presença do Senhor nosso Deus. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque essa se fará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Querido, o Senhor nessa noite está nos apresentando, está apresentando para nós nesse momento, para que nós venhamos nos fortalecer nele, que nós venhamos beber dessa água que está nessa noite aqui, sendo distribuída em nosso meio. Talvez você está sedento, você bebeu de várias águas e ainda sente sede na sua alma, ainda há um vazio em você. Hoje à noite você sai daqui nessa noite saciado da presença de Deus. Existe um rio passando neste lugar, existe a presença de Deus passando por aqui nessa noite, essa água viva que jorra do trono de Deus, essa água que tem poder de perdoar pecado, essa água tem poder de refrigerar nossa alma, essa água que tem poder de nos mudar, de nos transformar, está passando por aqui nessa noite. Mergulhemos nessas águas, bebamos dessas águas nessa noite, venhamos saciar a nossa sede de Deus, venhamos saciar a nossa sede da presença de Deus nessa noite. Não volte para casa com esse vazio, não volte para casa com essa sede no seu coração, mas volte para casa saciado da presença do Deus Todo-Poderoso, aleluias. Olha só o que fala em Isaías 55, 1. Isaías 55, 1. Isaías 55, versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, água viva. Queridos e amados irmãos, olha só o convite do Senhor para nós nessa noite. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço. Como nós podemos comprar algo sem dinheiro? Como nós podemos comprar algo que não tem preço? Comprar algo que não tem preço é muito difícil, mesmo com dinheiro no bolso, nós não temos condições de comprar.
Você pergunta quanto custa essa cadeira? Ah, não tem preço. Não, qual é o preço dela? É R$1, eu não sei, ela não tem preço, mas está aí para vender. Qual é o preço dela? R$10, não sei, não tem preço, mas ela está aí para ser vendida. Como comprar e comer algo sem dinheiro, comprar sem preço? Por quê? Como isso pode acontecer, querido? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. O preço já foi pago na cruz do Calvário. É isso que o profeta Isaías estava dizendo. Ó, todos vós que tendes sede, ó, todos vós que padecem necessidade de águas, vinde à fonte das águas. Vinde, comprai, vinde, comei. Não precisa ter dinheiro, não precisa se preocupar com o que pagar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, aleluia. E hoje nós temos livre acesso à fonte eterna, à fonte do nosso Deus, aleluias. Não tenha medo, querido, de se aproximar dessa fonte. Não fique receoso em se aproximar da fonte da água viva, porque o Senhor está aqui nessa noite para saciar a nossa sede da presença dEle, em nome de Jesus, aleluias. É desejo do Senhor que nós saiamos daqui nessa noite cheio, transbordando da sua presença, transbordando da alegria do Senhor, com nossos corações cheios da presença do Deus Todo-Poderoso. Não volte para casa com sede. Não volte para casa. Olha, eu fui lá, mas não era aquilo que eu queria. Continuo vazio, não. O Senhor, nosso Deus, está aqui nessa noite para saciar a nossa sede. Para saciar a nossa sede. Para nos nutrir da sua presença. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo de número 17. E o Espírito e a igreja dizem, vem. E os que ouvem, diga, vem. Quem tem sede, venha. E beba de graça da água da vida. Olha só, queridos. O Espírito e a igreja dizem, vem. Que Espírito é esse? É o meu Espírito? Não, é o Espírito Santo de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está clamando juntamente com a igreja, venha Senhor, venha Senhor, venha Senhor, venha Senhor, desça neste lugar, venha Senhor, cubra-nos com tua glória, venha Senhor, cubra-nos com teu poder, venha Senhor, cubra-nos com tua presença. Esse é o desejo, é o grito, é a vontade do Espírito Santo de Deus, e esse também é o desejo, é a vontade, deve ser o desejo e a vontade da igreja do Senhor. Venha Senhor. Venha, Senhor, desça neste lugar, desça na minha vida, desça na minha casa, desça na minha família, complete a obra que o Senhor prometeu em cumprir na minha vida, faça a tua vontade, cumpra o teu querer neste lugar, aleluias. É o desejo do Espírito, é o desejo da igreja, e o Espírito e a igreja dizem, vem, e os que ouvem, diga, venha. E os que ouvem, diga, venha. Queridos, é uma fonte inesgotável de Deus. Devemos ter sede, devemos ter anseio pela presença dessa água em nossas vidas. Devemos estar clamando a todo momento para que essa água desça sobre nós. Para que essa água inunde a nossa vida, os nossos corações. Que nós venhamos ser cristãos perfeitos, cristãos cheios da glória e da presença do nosso Deus. Quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Senhor não está nos obrigando a beber dessa água, não. O Senhor não está nos forçando a beber dessa água. Ele está dizendo, olha, quem quiser, beba de graça da água da vida eterna. Esse foi o desejo da mulher samaritana. Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais ter sede, e que eu não venha mais aqui buscar. Aquela mulher não entendeu o que Jesus estava dizendo, mas Jesus não estava falando da água que brota da terra,
do H2O, não. Jesus estava falando dele mesmo, assim como a água. Sem água nós não podemos sobreviver, sem água nós não podemos subsistir. Então Jesus está dizendo para aquela mulher: sem mim você não pode sobreviver, sem mim você não conseguirá sobreviver nesse mundo, sem mim você não é nada, porque sem mim você não subsistirá nesse mundo. Assim como a água está para a nossa vida física, o nosso corpo material, assim também Jesus está para o nosso espírito. A água que vem de Deus está para o nosso espírito. É a água espiritual de Deus que nos nutre. Essa água maravilhosa que nos mantém, que mantém o nosso espírito firme na presença do nosso Deus. Essa água espiritual reidrata o nosso espírito. E o Senhor nessa noite quer reidratar o nosso espírito. O Senhor nessa noite quer reidratar a nossa alma. O Senhor nessa noite quer reidratar o nosso corpo espiritual, para que nós venhamos cada dia mais fortalecer os nossos nervos, o nosso nervo espiritual, fortalecer o nosso corpo, as nossas pernas espirituais, para continuar caminhando, marchando nesse caminho que nos levará aos céus, que nos levará à vida eterna com Cristo Jesus. Sem água nós não vivemos, queridos. Sem água, H2O, a água que brota da terra. O ser humano não suporta mais que 3 dias. Imagine o nosso espírito sem Deus. Imagine o nosso espírito sem a presença de Deus. Imagine a nossa vida espiritual sem Deus. Quando Jesus foi batizado ali por João Batista no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, não foi Satanás quem convidou Jesus para o deserto, mas foi o Espírito Santo de Deus que o levou para o deserto para ser tentado por Satanás. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer nos levar a essa fonte de água viva que é o Senhor. Quer nos levar a essa fonte de água viva que é o nosso Deus. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice a oportunidade. Abrace com o Senhor nessa noite. Mergulhe nessas águas, para que essa água venha nutrir o seu corpo, a sua pele espiritual, para que você venha cantar o hino da vitória como cantou Miriam, para que você venha andar com pés firmes, não vacilando na presença do Senhor. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós temos a certeza, se nós estivermos bebendo dessa água, nós não seremos atingidos, porque essa água nos fortalecerá, e nós não andaremos de cabeça baixa, mas nós andaremos de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando eu estou olhando para o Senhor, estou falando para Ele: Senhor, eu estou olhando para o Senhor e confio no Senhor, porque ainda que eu ande pela vereda, por caminhos tortuosos, mas o Senhor me levará a trilhar caminhos aplanados na tua presença, aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, aleluias. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Mergulhe nessa água. Sede de quê? Reflita nessa palavra nessa noite. O que você tem tomado para saciar a tua sede? O que você tem ingerido para saciar a sede, a qual o teu corpo, o teu espírito necessita para ser rejuvenescido na presença do nosso Deus? Amém? Aplauda ao Senhor, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Guarde a palavra no teu coração, viva ela. Essa fonte é real, e todo aquele que deseja e assim faz uso dela, também se transforma em uma grande fonte a qual jorra dessa água. Então nós não bebemos só para saciar a nossa sede, mas também para saciar a sede de muitos que estão aí. De você jorra a água da vida, amém? Vamos se levantar, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Amanhã às 8 horas nós temos a consagração. Às 19 horas tem um culto com as mulheres. E no domingo às 8 horas da manhã, nossa escola dominical,
que é uma bênção também. À noite, o culto de missões. Em todo esse momento, venha, traga mais um, convide. Amanhã o culto é somente para as mulheres à noite. Então as mulheres têm a oportunidade de convidar suas amigas, vizinhas, para estarem aqui juntos louvando a Deus, adorando a Ele, porque Deus é maravilhoso. Levante tuas mãos para os céus. Ó Pai, obrigado por esta noite, por este momento, por este culto a qual aqui nos unimos para ofertar ao Senhor. Obrigado por usar o teu servo para transmitir a nós a sua palavra. Palavra essa que nos incentiva a buscar ao Senhor, pois o Senhor é a fonte que traz a nós não simplesmente um momento a qual nos iremos saciar, mas sim, ó Pai, nos traz esse sentimento onde nos saciamos não somente por um dia, mas pela vida toda. E é bom, ó Pai, beber dessa água a qual o Senhor nos compartilha, que é o teu Espírito Santo. Nós não queremos, ó Pai, ser desses que venha desfrutar ou viver de um tempo de sequidão, onde não tenha da tua palavra, onde não tenha do teu Espírito Santo. Mas nós queremos sim, ó Pai, nos esforçar para buscar o Senhor a todo momento. Ajude a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos também para que o Senhor continue nos dando uma noite de paz, de alegria, e um novo dia, sendo assim da tua vontade, ó Pai, cheio e repleto das tuas vitórias, abençoando a cada um dos teus servos, a cada um dos teus filhos. Nós repreendemos, ó Pai, toda ação maligna, toda enfermidade, pois sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, desde agora e para sempre, amém. Se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, seja abençoado com essa ação. Traga, coloque aqui no gasofilácio, e Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.